Now, I want you to turn with me to 2 Peter chapter 1. Eu quero que você vá comigo em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Peter chapter 1, 2 Pedro, capítulo 1. verse 5. E nós vamos ler o verso de número 5. Can you read it out to them? All the way to verse 8. 2 Pedro, capítulo 1, começando do verso de número 5 até o verso de número 8. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Verso 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Wow. Uau! If these things are in you, Se essas coisas estiverem em vocês, then it shall make you neither barren nor unfruitful, elas impedirão que vocês sejam inoperantes e infrutíferos. when you come to God. Quando você vem para Deus, These are the two things that you must be concerned about: duas coisas você tem que se preocupar: barrenness ser inoperante ou estéril and unfruitfulness. e infrutífero. Many people are concerned about having a baby, physical baby. Muitas pessoas querem ter uma criança fisicamente. Listen, it Ouça, is not the physical babies you have that is important. não são The spiritual children that you. os seus filhos naturais que são importantes, mas os seus filhos espirituais. Yes. Sim. If you are a lady here and you don't have a child, Se você é uma mulher e você não tem um filho ou filha, that is not going to be your big problem. esse não será o seu maior problema. Your biggest problem Seu maior will problema, be to get to heaven and you don't have spiritual children. quando você chegar no céu e não tiver, é não ter filhos espirituais. Because the Bible says some people are barren Por- and useless in the knowledge of Christ. That is, since they knew Christ, they are useless. A Bíblia diz então que algumas pessoas conhecem a Deus e são inoperantes, inúteis e estéreis. Do you want to be useless to Você, God? você quer ser inútil para Deus? No. Não. Now, why are some people useless? Por que algumas pessoas são inúteis? Verse 9 tells us why O verso 9 nos diz o some porquê. people are useless. Porque algumas pessoas são Everybody, inúteis. I'm preaching from the Bible. Eu estou pregando da Bíblia, queridos, Listen, por I'm favor. teaching you from the Bible. Eu estou ensinando da Bíblia para Verse vocês. 9. Olha o verso 9. He that lacks these things Todavia, se alguém não as tem, is blind, está cego. cannot see far, Só vê o que está perto, and has forgotten that he was purged from his old sin. esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Amen. Amém. There are three reasons, and I'm ending with these three reasons, Eu estou terminando com essas três razões that make people barren and useless as Christians. que fazem pessoas serem estéreis, inoperantes para Deus. Three reasons. Três razões. And all the three reasons are in verse 9. E as três razões estão no verso 9. The first reason why people become useless. A primeira razão que pessoas se tornam inúteis. Huh? And the first reason A primeira razão that will make Adonep useless. que poderia fazer Adonep inútil e inoperante. The first reason that will make a church useless. A primeira razão que faz uma igreja inútil. The first reason that will make a pastor useless. A primeira razão que faz um pastor inútil. The first reason that will make a businessman useless to God. A primeira razão que faz um empresário inútil para Deus. The reasons are in the Bible. A razão está na Bíblia. They're right here. Aqui está. Read it, verse 9. Olha o que diz o verso 9. It says, he that lacketh these things has three problems. Number one, Ele disse, aquelas pessoas que não as têm, tem He's- três problemas. Número um, he is blind. número um, é cego. Number two, he cannot see far. Segundo, só vê perto, não consegue ver longe. And number three, he has E forgotten. número 3, tem esquecido. He has forgotten. Tem esquecido. What is this?
Forget? Yes. Those who forget. Aqueles que se esquecem. He has forgotten. Se esqueceu. Do you know that in Ghana, Você sabe que em Gana, we also have full gospel businessmen? nós também temos a Adonep lá. And in many parts of the world, E em muitas partes do mundo, full gospel businessmen have gone down. a Adonep tem afundado. Yeah, Sim. full gospel. A Adonep lá, não aqui. A Não, Full Gospel, tá bom. Do you know Você sabe that there are many churches que há muitas igrejas which were very powerful, que uma vez eram tão just like poderosas full gospel, como a Full Gospel, a Adonep, many of them have gone down, e muitas igrejas estão afundando. and pastors E pastores and gone down, estão também afundando. and businessmen E empresários and gone down, estão indo para baixo. and are no longer bearing fruit E uma vez davam frutos, mas não estão mais dando frutos as they ought to. como eles faziam. And there are three reasons Há 3 razões why this happens, porque isso acontece, even to a Christian. até mesmo com o crente. Amen. Amém. The first reason Primeira razão, is that they have forgotten. eles esqueceram. Esqueceram. It says they have forgotten that they were purged. Esqueceram que eles foram purificados. Amen. Amém. Okay. Amém. Can I help you? Não, I'm fine. What a shock. Now listen. Ouça, Why does the church change so much? por que uma igreja muda tanto? Why has full gospel changed so much? Por que a Full Gospel muda tanto? Why have the church changed so much? Por que as igrejas às vezes mudam tanto? These are the three reasons. Aqui estão as 3 razões. Number one, Primeiro, 2 Peter chapter 1 verse 9, right there. 2 Pedro 1:9, está escrito ali. It says they have forgotten. Diz que eles esqueceram. Yeah. Sim. People get saved by preaching about the blood of Jesus. Pessoas são salvas quando a gente prega a respeito do sangue de Jesus. They have forgotten Mas eles that esqueceram salvation que salvação comes through sacrifice vem através do sacrifício of Jesus Christ de Jesus Cristo on the cross. na cruz. They've forgotten Mas eles esqueceram that we are purged from our sins through the blood of Jesus. da purificação pelo sangue de Jesus. Today you go to churches, Você hoje vai a algumas igrejas, they don't preach about that anymore. eles não pregam mais sobre o sangue de Jesus. Yes, Sim, we don't say it anymore. eles não falam mais sobre We isso. don't talk about hell anymore. Eles não falam sobre o inferno mais. We don't want people to give testimonies anymore Nós não queremos que as pessoas deem mais testemunhos. and do a program for pure salvation. E a gente faz um programa somente para salvação. Most of the churches A maioria das igrejas are pampering the Christians. estão apalpando e massageando os crentes, Are you okay? dizendo: você está bem, Massaging the Christians, massageando o crente, polishing them, polindo eles, teaching ensinando how to get money, como ficar rico e próspero, how to prosper, como ser próspero, how to be very big, como ser muito grande, how to have a happy marriage, como ter um casamento feliz, how to have children. como ter filhos. That is all. Isso é tudo que eles But this ensinam. is not how people are saved. Mas não é dessa forma que as pessoas são salvas. With such kind of preaching, Você, com esse tipo de pregação, we have forgotten. eles esqueceram. How did you get saved? Como é que você foi salvo? How do we get saved? Como é que eu fui salvo? The Bible says people have forgotten A Bíblia diz que as pessoas esqueceram that salvation que salvação comes vem through the blood of Jesus. através do sangue de Through people Jesus. being saved Através do sangue do and Senhor being Jesus. washed Sendo purificado by the blood of Jesus. pelo sangue de People Jesus. seem to have forgotten. Então eles não pregam mais sobre isso. It seems people have forgotten. E eles esqueceram. One day I saw a pastor, Um dia eu vi um pastor his preaching topic e o seu tópico de pregação, almost 100%, quase que 100%, he's preaching about money é a respeito de dinheiro. every day. Todo dia. So I asked him, Perguntei para ele: when you became a Christian, quando você se tornou um crente, what did they preach? o que eles pregavam?
that led you to Christ? que te trouxe a Jesus? I asked him. Eu perguntei para ele. He had a huge church. Ele tinha uma igreja grande. What did they preach that made you saved? Ele falou: o que eles pregaram que fez você ser salvo? He said they preached about discipleship, Ele disse: pregaram sobre o discipulado, about Christ, a respeito de Cristo, His blood, sobre o seu sangue, sacrifice. sobre o seu sacrifício To God. e a Deus. So I asked him, E eu disse para ele: and how come por quê? your time, all you preach about is money? Tudo que você prega é sobre dinheiro. You see, we have forgotten Sabe, nós esquecemos how salvation comes. que a salvação vem. Salvation does not come by osmosis. Salvação não vem através de osmose. Salvation does not come by just being in a family of Christians. Salvação não vem a respeito de só você sentir-se bem de ser crente. Salvation comes by bowing your knees to the cross Salvação of vem Jesus quando você se ajoelha perante a cruz do Senhor Jesus and giving your life to e Him. dá a sua vida para Ele. This is how salvation É comes. assim que salvação vem. One by one, Um a um, one by one, um a um, one by one. um a um. Conversions Conversão to Jesus Christ. a Jesus Cristo. But we have forgotten. Mas nós esquecemos. We have forgotten. Esquecemos disso. That is why now Por isso que agora preaching a pregação is replaced by motivational speaking. foi colocada agora em motivação, apenas falar sobre motivação. Yeah. Nós não pregamos Preaching. mais, nós queremos motivar. Preaching the gospel A pregação do has Evangelho been exchanged tem sido tornada with motivational speaking em apenas motivar pessoas about business a respeito de and negócio, money. dinheiro, Has exchanged de como você tem for que the fazer, preaching of the gospel. em vez da pregação verdadeira do People Evangelho. don't get saved A pregação de como ser by salvo, motivational speeches. em vez de motivação. People don't get saved As pessoas não se salvam by preaching about business. através de discursos sobre negócio. People get saved by the blood of As Jesus pessoas se salvam a respeito do sangue de Jesus and the cross of Jesus e a Christ. cruz de Jesus Cristo. That is how people get saved. É dessa forma que as pessoas são salvas. Thank God Deus, for Adonep, graças a Deus pela Donep, which will stand there que ainda está and tell people pregando how to be saved. como ser salvo. Salvation, Salvação, pure salvation, salvação pura, pure salvation. salvação We pura, want salvation. pura salvação. That is why Jesus came Foi por isso que Jesus veio into this world para este mundo, to save us para nos livrar from our sins dos nossos and pecados our wretchedness. e da nossa That is injustiça. why He shed His blood. É por isso que ele derramou o seu On the sangue cross. na cruz do That is Calvário. why He died on the É cross. por isso que ele morreu na cruz. Not to make us rich, Não para nos tornarmos ricos, but to save us from our sins. mas para nos salvar dos nossos pecados. But we have forgotten. Aleluia. We have forgotten. Nós esquecemos. We have forgotten Nós esquecemos how salvation comes. como salvação vem. John chapter 3 verse 16. João 3,16. God so loved the world Deus amou o mundo that He gave His only begotten que deu Son, o seu Filho unigênito that whoever believes in para Him que todo aquele que nele creia should not perish, não pereça, but be rich. mas seja rico. No. Não. God so loved the world Deus amou o mundo that He gave His only Son, que deu o seu Filho that unigênito whoever believes in Him para que todo aquele que nele should creia have many houses tenha muitas casas and many cars e muitos carros and go to America every e day. vá para a América todo dia fazer compra. Não. God so loved the world. Deus amou o mundo. John 3:16. João 3,16. God so loved the world Deus amou o mundo that He gave His only Son, que deu o seu Filho unigênito that whoever believes in Him para que todo aquele que nele creia should be a millionaire fosse um milionário like Bill Gates. como Bill Gates. Is this why God sent His Son? Foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus mandou o seu filho? Is this why God sent His Son? Foi por isso que Deus mandou o seu filho? No. Não. We are not against prosperity, Não somos contra a prosperidade, but you cannot exchange money for the gospel. mas você não pode trocar o dinheiro pelo They are Evangelho. two different São things. duas It's two coisas different totalmente things. diferentes. It's here and here. Duas Two coisas different diferentes. So that is the first reason why people become useless. Esta é a primeira razão que pessoas se tornam inúteis. And that is why many ministries are becoming useless E é to por God. isso que muitos ministérios são inoperantes e inúteis para Deus. The second reason A segunda razão
Check your Bible, verse 9. Olha o verso aí, verso 9 na sua Bíblia. It says, and it's because they are blind. Diz que eles são cegos. Blind. Cegos. Blind. Cegos? Blind to what? Cego para quê? Blind to what? Cego para quê? What can people see? O que as pessoas veem? What is it that people cannot see? O que as pessoas não estão enxergando? What is it that Adonep cannot see? O que às vezes a Adonep não vê? What is it that churches cannot see? O que igrejas não veem? What is it that Christians are blind to? O que muitos crentes são cegos? Because the Bible says they are barren because they are blind. Diz que eles são inoperantes porque ficaram cegos. Aham. What people have stopped looking at is heaven and hell. As pessoas pararam de olhar para o céu e para o inferno. Yeah. Sim. Because when I look this way, I see a door, but I don't see hell. I don't see heaven. Porque quando eu olho ali, eu vejo uma porta, mas não vejo o céu e não vejo o inferno. Yeah. Sim. Today, pastors don't preach about heaven and hell. Hoje, pastores não pregam mais a respeito do céu e o inferno. Let me just wait. I'm coming right back. Aham. Ele vai voltar. All right, I just need it right here. Pastors, Pastores, if they ask pastors on television, do you believe in hell? They say, no. eles perguntam ao pastor na televisão: você quer no céu, no inferno? Eles não respondem. Yeah. Sim. People don't talk about hell anymore. Eles não falam mais sobre o inferno mais. But hell is something you must think about always. Mas você tem que pensar no inferno. It is when people think about hell that they have a desire to evangelize. Porque quando as pessoas pensam no inferno, elas têm desejo de evangelizar. Yes. Sim. And to do good works for E fazer God. boas obras para Deus. Yeah. Sim. It's when people think about heaven. Quando as pessoas pensam sobre o céu, Look, if you are not thinking about heaven, all that you will do is to be gathering wealth on this earth. porque se você não consegue enxergar o céu, tudo que você quer é o que tem aqui na terra. You'll be a millionaire, Você se torna milionário, but you want to be a bigger millionaire. mas você quer ser bilionário agora. Yeah. Sim. One day I was in a church, there were a lot of millionaires in the church. Um dia eu estava numa igreja, tinha muitos milionários na igreja. And the one who was taking me around E- showed me, he said, this is a millionaire, this is a senior millionaire, and this is a more senior millionaire. So I realized that there were seniors in the millionaires. Então ele falou assim: aqui está um milionário, uma pessoa que estava me levando, aqui está outro milionário, aqui está um milionário principal. Eu descobri que tinha milionário principal. Ei! Sim, Seniors millionaires. milionário principal. So you realize that when you are a millionaire, you have an aim to be a senior millionaire or a more senior millionaire. Então você, quando é milionário, você não está satisfeito, você quer ser milionário e milionário principal. Hey! One day I had a friend, Um dia eu tive um amigo, he was working for a millionaire. ele trabalhava para um milionário. Every day when he came back, he would tell me how many million his millionaire boss had that day. E todo dia ele vinha para mim e falava assim: quantos milhões aquele milionário ganhava? So I said, what does he want? What else does he want? He has so much. Eu falei para ele: o que mais ele quer? Ele tem tanto. First, he had 600 million. Ele tinha 600 milhões. Dollar, he was working in Geneva. Ele estava trabalhando em Genebra. Then he had 700. Depois ele tinha 700 Then he had milhões. 800 million. Depois 800 milhões. Then he said he's aiming for 900 million. Agora já tinha 900 milhões. Then one day he came and he said he's crossed into 1 billion. E falou assim: agora ele já passou de 1 I said, bilhão. wow. Eu disse: uau. Then he came back and said he's come back to 900 E million. ele disse: agora ele perdeu um pouquinho, está com 900 milhões. So I said, what are they after? Eu falei assim: mas o que ele quer mais? Just following something, a delusion. Porque ele está buscando uma desilusão. You cannot take it anywhere. Não pode levar com ele para lugar nenhum. How many beds can you sleep on? Quantas camas você pode dormir? How many toilets can you sit on? Quantos vasos você pode sentar? How many? Quantos? How many pairs of trousers can you wear? Quantas calças você pode usar ao mesmo tempo? How much gold can you put on your finger? Quantos de ouro você pode botar no teu dedo? But when you see beyond, Mas quando você consegue enxergar além, you will see heaven. você vê céu, Heaven is waiting
e que o céu está And you esperando. will say to yourself, E você diz: I must have something there. eu tenho que ter algo lá. I must have something there. Eu tenho que ter algo lá. I must have something there. Eu tenho que ter algo lá. I must have something there. Tem que ter algo lá. Going there. Lá. One day a lady died, a Christian lady. Um dia uma irmã morreu, She was a very rich woman. muito rica. When she got to heaven, Ela chegou no céu, she was a Christian. ela era crente. The angel welcomed her O anjo deu bem-vindo a ela and said, okay, e you are disse: welcome. ok, você é bem-vinda. We go to your house. Vamos para sua casa. So they were driving through heaven. E estavam então dirigindo no Beautiful céu. Casas lindas, mansions. mansões There is lindas, nothing in Rio like that. que não tem Nothing. nada no Rio comparado com aquelas mansões. Wow. Uau! So they got very far, then the houses changed. E eles, à medida que eles estavam dirigindo, as casas mudavam And it became longer houses. e se tornavam casas mais And they longas. got to a place, E chegaram no lugar the houses were very long. e as casas eram muito longas, Long. muito longas. So they finally took her to one of those. E chegaram então a uma daquelas When casas. she opened the door, Quando ela abriu a porta, it was like a soldier's barracks era parecido mais ou menos no lugar de soldados, with dormitories up and down, com bunk várias beds. camas beliches. Up, you sleep up, down, Camas up, down. beliche em cima, embaixo. And Peter told her, this is your room. E o anjo falou assim: essa uma dessas camas são suas. And all these people are your roommates. E essas pessoas todas aqui eram suas companheiras de quarto. She said, Ela disse: really? sim, I said, yeah. sim. So she said, you put your bag down and this evening there's a welcome dinner. Ela disse assim: coloque as suas malas que essa noite tem uma jantar de bem-vindos. So she went out with Peter E ela saiu então com Pedro. and she looked across and she saw a fantastic mansion. E ela olhou e viu uma mansão linda distante. Hey, E ela: she said, who lives there? quem mora lá? And Peter said to her, it was actually Peter who was taken, not an angel. Na verdade não era um anjo que estava com ela, era o próprio Pedro. Peter said, no, that's your house help, E your Pedro disse assim: maidservant. na verdade a sua empregada mora lá. What? O quê? Why is my maidservant in that house? Por que a minha empregada está lá? It's not fair. Não é justo. How can I be in this barracks Por que eu tenho que ficar nessa cama beliche and my maid is in that mansion? e minha empregada está nessa mansão? Peter said, listen, my friend, Pedro disse: minha amiga, this is heaven, this is not real. isso é o céu, isso aqui não é o Rio de Janeiro, não. He said, over here, you said, don't forget when you were on earth, Não esquece quando você estava lá, you used to go to church only occasionally. você ia à igreja de vez em quando, You know, we're not paying your tithe most of the a time. maioria não dava o dízimo, She was your servant. ela era sua empregada, She was very faithful. mas ela era muito fiel. When you paid her just a little money, Quando você pagava ela um saláriozinho, she would take her tithe faithfully. ela pegava o dízimo e entregava na And she casa do was Senhor, always serving me. e ela estava sempre buscando that o is her Senhor. mansion. Por isso ela está numa mansão. The woman could not believe it. Ela não podia acreditar. I am going to be here Eu vou ficar aqui and she's going to be there. e ela vai ficar lá. Don't forget what Jesus said. Não esqueça o que Jesus disse: The first shall be last que o primeiro será o último and the last shall be first. e o último será o primeiro. Yeah. Many people Muitas pessoas are not looking at heaven. não serão milionários no céu. That is why they live the way they do. E porque eles não conseguem ver o céu, eles vivem da forma que vivem aqui na terra. I thank God for the businessmen's fellowship Eu agradeço a Deus pela Adonep, because you are businessmen with a difference. porque vocês são empresários com visão. Not just trying to be senior millionaires, Não apenas querendo ser milionários e milionários principais, but people who are looking at heaven. mas pessoas que contêm uma visão do céu. So the second reason why people are not fruitful is because they are blind. Segunda razão é porque pessoas são inoperantes, é porque elas And they are são blind. cegas. They are blind to hell. São cegas para o céu e para o inferno. Hell. Inferno. There is a hell. Existe um inferno. Jesus Christ told us Jesus nos disse there was a certain rich man que havia um certo homem rico who was clothed in purple, que estava sempre vestido de púrpura, púrpura and fine linen, e sempre de linho fino. and he was eating chicken every day. Ele comia frango todos os dias. Hey. And the Bible says E a Bíblia diz
that this rich man had a beggar outside his door. que do lado da casa dele, fora da casa dele, havia um mendigo. And the beggar was covered with sores. E o mendigo estava cheio de feridas. And he didn't have money to go to the hospital. Ele não tinha dinheiro para ir ao médico. And Jesus said in Luke chapter 16 that every morning the dogs would come and lick his sores. E Jesus disse então que toda a sua esperança é que os cães viessem e lambessem as suas feridas. He didn't have money to pay for nurses. Ele não tinha dinheiro para pagar por remédio. So the dogs would, Então os cachorros vinham e lambiam a ele. because every morning the sores, blood would come out of the sores. Porque todos os dias as feridas estavam sangrando. Mucus would come out of the E sores. saía pus e saía tudo. And other juices would come out of the E sores. saía pus e saía sangue na ferida. And the rich man E o rico would come out every day vinha todos os and dias pass by. e passava por ele. And the poor man would beg, E o homem Give me some mendigava. chicken. Me dá um pouquinho de give me galinha. some food, Me dá um pouquinho de comida. please. Por favor. Hallelujah. Aleluia. But the Bible says Mas a Bíblia diz it came to pass que veio that the dia beggar died. que o Poor mendigo man, morreu. he died. Ele morreu. Listen, Ouça. the poor man was carried to heaven. Quando o mendigo morreu, o pobre morreu, ele foi levado ao Yeah. céu. Because when you die, Porque quando você morre, when people die, quando as pessoas morrem, they lie down on the floor like that. eles caem no chão dessa forma, The spirit comes up o espírito sai and you see your body there. e você vê o corpo dele lá. Yeah, Sim, yeah. sim. And you see, sir. E você vê. And immediately E imediatamente you are surrounded by angels você tem anjos em volta de você. if you know God. Se você conhece a Deus, é Because there are a claro. lot of demons everywhere. Porque também há muitos demônios lot em of todos os evil lugares. spirits. Há muitos demônios. So the evil spirits Então os demônios will take you. levam, But if you know God, mas se você conhece the Deus, angels will come around you. os anjos vêm So sobre você. the Bible says the angels carried him E a Bíblia diz que os anjos o levaram to heaven. para o céu. Aleluia! Aleluia! When our president died, Quando o nosso presidente morreu, as soon as he died, assim que ele morreu, he was surrounded by angels. ele estava cercado de anjos. Hallelujah. He was Aleluia. surrounded by angels. Cercado de anjos. He was surrounded by Ele angels. estava cercado de anjos. And he was carried E ele foi levado away para out of Rio saiu do rio into glory. e entrou na glória. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. But the rich man, Mas o rico, when he died, quando ele morreu, no angels came. nenhum anjo veio. No angel. Nenhum anjo. No angel. Nenhum anjo. As soon as he died, Assim que ele morreu, he got up. se levantou, Huh? olhou, He saw his body there. ele viu o corpo dele ali, No angel came. nenhum anjo veio. Evil spirits. Espíritos The malignos. Bible says, A Bíblia diz hell from beneath is moved to meet thee at thy coming. que o inferno de baixo vem e leva-os. And he was taken to hell. E ele foi levado para o And in inferno. hell, E no inferno, he was a rich man. ele era um rico, A rich man. um homem muito rico. At least we know there's one rich man in hell. Nós sabemos pelo menos que há um rico no inferno. Yeah. At least we are sure that there's one Nós rich temos man in hell. certeza absoluta disso. In hell, he lifted up his eyes E no inferno ele levantou os seus olhos and he saw Father Abraham e ele viu Abraão and he cried, e ele gritou: "Oh!" Oh! Oh! Ai! He was screaming, Ele estava gritando jumping. porque o lugar era terrível. Can you imagine some of the rich men in Brazil? Você pode imaginar alguns dos homens ricos no Brasil dessa forma. People who don't fear God, Pessoas que não têm temor de Deus, businessmen who are waiting, empresários que estão esperando screaming. e gritando, Bible said the rich man was jumping, e ele estava pulando, screaming. gritando. He was tormented Tormentado in hell. no inferno. This is what Christians have forgotten. Isso que os crentes esqueceram. Jesus said, Jesus disse: there is heaven, tem céu, there is hell. mas também tem That is inferno. why Adonai exists, É por isso que a Adonai existe, to save people from hell. para tirar pessoas do inferno. That is why you are still here, É por isso que você ainda está aqui na save terra, people para libertar pessoas, from hell. para que elas não vão para o And the rich inferno. man
como aquele He rico. was trying, he's troubling, he was struggling. Ele estava atormentado. He said, Abraham, Ele disse: Abraão, send Lazarus. envie Lázaro. Tell Lazarus. Diga que Lázaro, Lazarus knows me. You mentioned my name. He ele knows me me. conhece. Fala o meu nome que ele me conhece. Tell him Diga para ele to bring me para me trazer drop. um pouquinho Just a d'água. drop of water. Só um pouquinho d'água. Just a drop. Só um pouquinho de água. You see, since I was born, Porque desde que eu nasci, I have not met anybody who asked for a drop. eu nunca vi alguém pedindo um pouquinho. Drop. Não, somente um pingo Everybody say, d'água. bring me a cup. As pessoas geralmente pedem: me traga um copo d'água. Bring me a bottle. Me traga uma garrafa d'água. Bring me a glass. Me traga um there copo is a d'água. place. Mas há um lugar. There is a place. Há um lugar I'm telling you, que eu estou te dizendo. there is a place. Há um lugar They just ask for one drop. que tudo que eles querem é One drop. um pingo dessa That is água. why God left us here Por isso que Deus nos deixou aqui, to tell people, para dizer às to pessoas, preach His word, para pregar a sua to speak to palavra, people, para dizer para to as warn pessoas, them, que to warn avisá-las, them para avisá-las about hell. a respeito do That is why inferno. Adonai is there. É por isso que a Donep To warn existe, the people. para avisar as There pessoas is a real place. que tem um lugar real. You know, Sabe? the Bible says, A Bíblia diz: what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his o soul? que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sometimes when I remember this verse, I think of all the rich people who've died. Quando eu vejo esse versículo, eu me lembro de todos os ricos que morreram. Sim, The rich people, os ricos, the footballers, aqueles, os jogadores de futebol, where did they go? aonde eles foram? Princess Diana, Princesa Diana, Michael Jackson, Michael Jackson, all the rich people. todos os ricos. Did they go to heaven? Será que eles foram para o céu? Did they know Jesus? Eles conheciam Jesus? And because we cannot see, Porque não podemos we ver. don't think about hell. Então não pensamos sobre o That's inferno. why we become barren. Por isso que nos tornamos inoperantes. That's what has happened to the E é church. isso que tem acontecido com as igrejas. That's what happened to full gospel. Isso que tem acontecido com a Donep, That's com a what has happened to Fugaspo. many pastors. Isso que tem acontecido com muitos pastores. Rarely do you see pastors preaching about hell. Quando você ouviu o último pastor pregando sobre o inferno? And then the rich man, E aí o rico, he said, ele disse: okay, ok, I have 5 brothers in Rio, eu tenho 5 irmãos no Rio 2 in Sao Paulo. e 2 em São Paulo. Please send Lazarus. Por favor, envie Lázaro. Send him now to go there Manda que ele vá lá agora and tell them e diga para os meus about irmãos this place. sobre esse lugar. Hey, Diga para eles. this rich man became more evangelistic than all the pastors in Brazil. Esse rico se tornou mais evangelístico do que todos os pastores do Brasil. He was now sending missionaries. Agora ele está querendo enviar missionários. Yeah, he's sending missionaries. Querendo enviar missionários. I wish more businessmen will go to hell for 1 minute and come back. Eu gostaria que todos os empresários fossem para o inferno pelo menos por 1 minuto e depois voltassem. We will not have to do fundraising again. Nós não precisávamos de levantar mais dinheiro. There will be no more fundraising in the church Não again. havia necessidade de levantar fundos. This is why we have become barren. É por isso que nos tornamos inoperantes. But today God is telling you, Mas Deus está dizendo para você I have called hoje. you. Ele está te I dizendo: have called you. eu tenho te chamado. How many are going to heed the call? Quantos querem ouvir o chamado de Deus? How many are going to heed the call? Quantos vão ouvir o chamado de How many are going to Deus? tell the truth? Quantos vão falar a How many are verdade? going to preach the word? Quantos vão pregar a There's a palavra? place. Há um lugar They are begging. que eles estão They are crying. implorando, They are crying. implorando, Give me just a drop. só para um They are pingo screaming. e gritando: Help me. ajuda-me, Help me. ajuda-me, Help me. ajuda-me, Tell my brother. ajuda minha família. Preach. Pregue, Do my work. pregue para minha The place família. are preaching. They're crying. Pregue, eles estão gritando, Crying. Please. gritando, por Don't favor, forget não esqueça what Jesus said. o que Jesus falou. Don't forget. Não esqueça, Please. por favor. Adonep. Don't Adonep. backslide. Por favor, Pastors. pastores, Please. por favor, Preach the word. prega a Stop palavra. the nonsense. Para com essa What falta are you de talking sentido. about O que você está pregando in your churches? nas suas igrejas?
And the third and the last reason E a terceira e última razão is because we cannot see far. é porque não podemos enxergar Number one, longe. because we've forgotten. Primeiro, esquecemos. Number two, because we are blind. Número 2, somos cegos. And number three, E número 3, because we cannot see far. porque não podemos ver Sometimes we longe. can see, but not far. Podemos ver, mas não longe. We cannot see far. Não podemos ver longe. There is more than Brazil. Há mais do que o Brasil. There are other places Há outros lugares where people need Jesus. que as pessoas precisam de Apart from Jesus. Brazil. Fora do But we Brasil. look only in Brazil. Mas a gente só pensa no We look Brasil. only in Rio. Só pensamos And no we Rio. say it's okay. E dizemos, está We say ok. everybody is a Christian. Todo mundo aqui é crente. But look far. Mas olhe para longe. Look far. Olhe para longe. Look across the ocean. Olhe para longe dos You will see além places dos mares. Você vai ver where there is no gospel. além dos oceanos que não tem lugar No que não preaching. tem evangelho, não tem igrejas. I just came from a crusade Eu vim de uma cruzada in Dakar. em Dakar. Almost everybody there is a Muslim. Quase todos lá são muçulmanos. Mosque everywhere. Há quase todos. Christian few. Apenas pouquinhos Many crentes. parts of the world Muitas partes do are mundo waiting estão esperando for you por você and for me. e por mim. How many are going to heed the call? Quantos vão ouvir o chamado? It's time to heed the call. É o tempo de nós ouvirmos o It's time chamado. to stop doing nothing. É tempo de parar de fazermos People nada. are crying, Pessoas estão Down from gritando hell. lá do inferno, saying, send somebody. dizendo, por favor, envie Send alguém. somebody. Envie alguém. Here am I. Aqui, eis-me aqui. Send me. Envie a mim. But you know what people are saying today? Você sabe o que as pessoas estão dizendo hoje? Here am I. Aqui, eis-me aqui. Send him. Envia ele. Here am I. Eis-me aqui. Send them. Envia ela. Here am I. Eis-me aqui. Send him. Envie a outro. But today, Mas hoje, Jesus is saying, Jesus está you dizendo, must lift your hand você tem que levantar suas mãos and say, here I am. e dizer, eis-me aqui. Send me. Envie-me a Send mim. me. Envie-me. Use me. Envie-me. I want to do the work of God. Eu quero fazer a obra de I want to Deus. serve God. Eu quero fazer a obra de Deus. Thank you, Lord. Deus abençoe. Stand to your feet, everybody. Fique de Stand to pé your todos, feet. por favor. Todos Stand de to your pé. feet. Stand Todos to de your feet. pé. If you are here this morning, Se você está aqui esta manhã, if you are here this morning, se você está aqui esta you want manhã to say, Pastor, e você quer dizer, I want pastor, to work for God. eu quero trabalhar para I want Deus. God to use me. Eu quero que Deus me use. I want God to send me. Eu quero que Deus me envie. I want God to use me. Eu quero que Deus me envie. I want to give my life to Him Eu quero dar a minha vida so para that Ele. God will use me Senhor, me use. and I become fruitful. Eu quero ser frutífero. I'm tired of being barren. Eu sou cansado de ser I want God to estéril. use me. Eu quero que Deus me use. If you are here like Se that, você está aqui esta manhã, come to the front venha right now. rapidamente aqui à frente. Come to the front right now. I want to pray Rapidamente with aqui à you right frente. now. Eu quero orar I por want você. God to use me. Eu quero que Deus I me want use. God to send me. Eu quero que Deus me I envie. want God to use my Eu quero que life. Deus use a minha Take vida. my life, Lord. Pai, use a minha Take my vida. life, Lord. Use a minha vida, Senhor. Take me, Lord. Use a minha vida, I want you to Senhor. use me. Eu quero que tu me uses. I want you to send me. Eu quero que tu me envies. I'm ready to go anywhere. Estou disposto a ir a qualquer ready to lugar. do anything. Fazer qualquer coisa. I want you to use me, Lord. Quero que tu me uses. I want to work for you, Lord. Quero trabalhar por ti. I want to go where you want me to go. Quero que tu vá ir aonde tu queres que eu Come, vá. come to the front. Venha rapidamente I à want to frente. pray with you right Eu now. quero orar com você And lift your agora. hands up. Lift your hands E eu up. quero que levante as suas Lift mãos your aqui na hands up. frente. Lift your hands Chegou aqui up. na frente, levante And a sua begin mão. to pray. Eu vou começar a orar. Many are called. Muitos são chamados. Many are called. Muitos são chamados. Many are called. Muitos são chamados. Many are called. Muitos são God chamados. is calling you. Deus está te God chamando. wants to use you. Deus quer te usar. God wants to send you. Deus quer te enviar. Surrender your life to Him today. Entrega a sua vida a Ele hoje. Every businessman, Cada empresário, every millionaire, cada milionário, God wants you to be Deus fruitful. quer te usar. God wants you to use your gift. Deus quer te usar. He wants you to use your money. Ele quer usar o seu dinheiro. Use your life. Usar a sua vida. Use your time Usar o seu tempo to win souls para ganhar almas. and to help the work of E God. para ajudar a obra de Deus. Open your eyes. Abra os seus olhos. Come out of blindness. Saia da cegueira. Come out of short-sightedness. Saia do esquecimento. It's time to bear fruit. É tempo de dar frutos. It's time to bear fruit. É tempo de dar frutos. It's time to bear É fruit. tempo de dar frutos. Lift up your hands. Levante as suas mãos. Start speaking in tongues. Comece a falar em Start línguas. praying in the Spirit. Comece a orar em espírito. Start speaking. Surrender your life. Entrega a Surrender sua your vida ao life. Senhor. Entrega a sua Surrender vida a your Ele. life. Entrega a sua vida a Ele. Surrender your life. Entrega a sua vida a Ele. Jesus. 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 I surrender my Eu life. entrego a minha vida. I give my life to Eu you. dou a minha vida a ti. Use me, Lord. Use-me. Use me, Lord. Use-me, Senhor. Send me to the nations, Me Lord. envie às nações. Send me to the world, Me Lord. envie ao mundo, Senhor. Touch my tongue, Lord. Toca a minha língua, Touch Senhor. my life, Lord. Toca na minha vida, Lift your Senhor. hand and call on God. Levante as suas mãos Lift your hand and e call on clame God. ao Senhor.
Senhor para Deus te usar. Lift your hand and call on God. Fale com Deus, Father, fale thank com you. Ele. Fale Thank com you for Deus, your Pai. blessing. Obrigado, Thank you Senhor. for your blessing. Obrigado pela Thank you tua for your bênção. blessing. Obrigado Thank you pela for tua your blessing. bênção. Obrigado pela tua bênção. Jesus. Jesus. Thank you. Obrigado. Thank you for your power. Obrigado pelo Thank teu you for your poder. anointing. Obrigado pela Thank you tua for your unção. power that is flowing. Obrigado pelo teu Receive poder it que está now. agora Receive fluindo. it now. Receba agora. Receive it now. Receba agora. Receive it now. Receba agora. Jesus. 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 Thank you, Lord. Obrigado, Thank you Senhor. for your blessing. Obrigado pela tua Thank you for your bênção. blessing. Lift your Obrigado hands. pela levanta Lift your sua mão, hand. irmão. Close your Levanta eyes. sua mão, irmão. Thank you, Lord, for your Obrigado, power Senhor, pelo that teu is poder. flowing in this place. I see the power of God flowing. Eu sinto o poder de Touching Deus you. fluindo. It's touching you. Receive it now. Poder fluindo de Deus Receive it agora. now. Receba agora. Take it now. Thank you. Receba Thank agora. you. Thank you. Receba agora. Thank you. Thank you, Receba Lord. agora. Thank you for these servants. You're Receba going to agora. use them, Lord. Use-o. You're going to use them, Lord. Use o Senhor. Thank you for your great power that is flowing in this Obrigado place. pelo poder que Holy Spirit, flui thank sobre you. Holy Spirit, thank you. Espírito Santo, obrigado. Thank you, Lord. Watch out. Can I have some ashes? Eu quero conselheiros ao meu lado, por favor, Jesus, conselheiros ao take meu it. lado. Receive it Jesus, now. It's receba flowing. agora. It's flowing. Receba agora. It's flowing right now. Está fluindo agora. It's flowing. Take it. Está fluindo. Take it. Receba. Jesus. Receba em nome de Jesus. 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 The power of God is flowing. O poder de Deus Take está it now. fluindo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado, Senhor. O poder de Deus Many está young fluindo. men are being used by God. Muitos serão usados God is por raising you Deus. up. God is going to use you. Deus está te usando. God is gonna use Deus you. vai te usar. Receive it now. Receba agora. Lift your hand and receive the grace of Levante a sua God. mão e receba. Lift your hand and receive the grace of Levante a sua mão e God. receba. Lift your hand and receive the grace of Levante a sua God. mão e receba God agora. wants to use you. O poder de God Deus. wants to send you. Deus quer te usar. God wants to use Deus you. quer te enviar. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Conselheiros do lado dele, por favor. Conselheiros do lado dele, por favor. Power that is flowing. O poder de Deus está fluindo. Jesus. O poder de Deus, Jesus. Jesus. Receive it now. Receba agora. Receive it now. Lift your hand. Levante a sua The mão. power of the Holy Ghost O poder do is flowing. Espírito Santo está It's fluindo. flowing. Está fluindo. It's Está flowing. fluindo. Thank you, Lord. Obrigado, Thank you, Senhor. Lord. Obrigado, Everybody. Senhor. Everybody lift your hands. Todos de mãos levantadas, por favor. Lift your hand right now. Levante as suas mãos agora. Lift your hand right now. Levante as suas mãos. Taking a deep breath. Eu quero que você The Holy Ghost is falling upon you right now. Você vai respirar como se One, estivesse esperando o Espírito Santo. two, Receba agora. 1, three. 2, 3. Receive it now. Receba Receive agora. it now. Receba agora. Receive it now. Receba agora. Receive it now. Receba agora. Receive it. Receba agora. You. Conselheiros do lado dele, por favor. Para ninguém se machucar. Receba agora. Thank you for your power that is. Receba agora. Em nome de Touch these Jesus. businessmen. Toque cada um deles. These businessmen. Toque cada um Change. deles. Pra cá, querido. Thank you. Thank you. Thank Obrigado, you. Senhor. Obrigado, Thank Senhor. you. Obrigado, Senhor. Change. Obrigado, Change. Senhor. Change forever. Change. Change forever, Lord. Tocado pelo Thank you for poder your. de Deus. Thank Tocado pelo poder de Deus. No. Excuse me. Thank you, Com Lord, in licença. Jesus' name. Obrigado, Senhor. Now I want you to lift your hand and say thank you to Jesus Eu quero right que now. vocês de mãos levantadas digam obrigado, Jesus. If I didn't lay hands on you, Diga- put your hand on your head right now. Coloque a mão na sua cabeça God's agora. power is flowing in Porque o this poder de place. Deus vai se tocar em você. Receive it now. À medida que você Receive it coloca a mão now. na sua cabeça. Receive it agora. now. Receba agora. Thank you, Lord. Obrigado, Thank you, Senhor. Lord. Obrigado, Senhor. Father, thank you. Pai, obrigado. Lift your hand and thank you. Levante as suas mãos e Thank you. agradeça a Ele. Obrigado, Senhor. Thank you for your power. that- Obrigado pelo seu poder. It's flowing. Fluindo, It's fluindo. flowing. Fluindo. Lift your hand and thank God. Levante a sua mão e receba agora. Many are called. Muitos são chamados. Many are called. Muitos são chamados. Muitos são chamados. For these businessmen, Obrigado por esses Use them, Lord. empresários. Use cada um Use deles. Use cada um deles. save them, Lord. Salvos. Let them be used to save. E use o Senhor. Let them be used to save many others. Use o Thank Senhor. you. Use-os para ganhar Thank you. muitas almas. Thank you. Obrigado, Senhor. Thank you. In Jesus' Obrigado, name. Senhor. Everybody lift your hand and thank Todos God. de mãos levantadas. Tomorrow morning, Agradecendo a Deus. tomorrow morning,
Amanhã de manhã. Tomorrow morning, Amanhã de we are manhã. going to continue Nós vamos continuar to make you fruitful. para fazer você And I frutífero. will pray for more people tomorrow morning. E amanhã de manhã eu quero orar por mais Come gente. expecting the anointing. Venha esperando a unção. Come expecting the anointing. Venha esperando a unção. God is going to anoint you Deus vai te ungir to be fruitful, para ser to frutífero, do great things for Him. para que você possa Lift your trabalhar pra hand and Ele. say, greater works. Levante a sua mão e diga: boas obras. Greater works. Boas obras. Greater works. Boas obras. Greater works. Maiores Greater obras. works. Maiores For the obras. glory of Para a God. glória de Deus. God bless you. Deus abençoe a cada um de bless you. vocês. Aleluia. Glória a Deus. Thank you, Lord. Deus vai fazer muitos milionários aqui